Realmente a presença do Espírito Santo é poderosa e maravilhosa neste lugar. Amém? Às vezes tem pessoas que se preocupam com o número, né? Mas não, amado. Você já estando, né? Se mesmo estivesse sozinho, né? Aqui já estaria somente na brecha. Eu costumo dizer, amado, e quando lá na igreja lá no Rio de Janeiro, sempre há falta de alguém, né? Óbvio, nós sabemos o motivo que Deus sabe, mas nós oramos por eles também, né? Porque que Deus possa estar abençoando, protegendo de todo mal e guardando, né? E abençoando os momentos dele. E nós aqui estamos na brecha, né? Estamos na brecha do muro, porque quando Neemias foi escolhido por Deus para reconstruir o muro de Jerusalém, ele foi com toda alegria, com todo amor, sozinho, né? E ali com mais dois, daqui a pouco eles estavam enfrentando todo um inimigo, né? E creio que todos eles foram jogados por terra em nome de Jesus, amém? Então, amado, vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos estar lendo a palavra do Senhor, para a glória do Senhor. É uma noite de busca do Espírito Santo, não é isso? Culto chamado Busca do Espírito Santo. Então o Espírito Santo quer nos dar uma palavra nesta noite, uma palavra de poder, né? Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, vamos ler os versículos de número 6 ao 11, amém, amados? Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas, né? Lucas escreveu este livro das ações dos Atos dos Apóstolos, né? Realmente é um livro muito poderoso, onde se dá o início da Igreja do Senhor e nós somos a continuidade dela. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, diz assim, até o versículo 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém, igreja? A tua
Santo. Nós sabemos que sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. A palavra de Deus diz, em João 14, versículo 23, 24 ali, quando Jesus diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra, ou guarda os meus mandamentos. E nessa sequência, Jesus falando àqueles que estavam ouvindo naquele momento e falam nesta noite, ele diz assim: olha, eu vou para o meu Pai, e meu Pai enviará o Consolador. Este é o Espírito Santo. Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que vos tenho dito. Então, amado, esta é a missão do Espírito Santo de Deus. É nos ensinar todas as coisas concernentes ao reino de Deus e à sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Sendo que, então, ele veio, está aqui para nos ensinar todas as coisas concernentes ao reino de Deus e à sua justiça, e nos fazer lembrar do que Jesus disse. Oh, glória! Amado, mas eu quero falar nesta noite aqui algumas características do cristão que realmente tem o Espírito Santo de Deus. O cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Porque esta foi a promessa de Jesus. Jesus, quando veio para cumprir o ministério, que foram 3 anos e meio de ministério, ele falava para os discípulos sempre: olha, eu estou preocupado em fazer a obra do meu Pai. Eu vim para realmente obedecer ao meu Pai. Então ele dizia que ele amava o Pai dele porque ele obedecia. Então esses ensinamentos Jesus veio nos dando, ele veio nos dando e deixou escrito, e falava para os discípulos: olha, você vai guardar lá na Galileia, aí naquele momento lá vai acontecer o que a igreja precisa para pregar o Evangelho. Oh, glória! Então, amados, quando a palavra do Senhor aqui, no capítulo de 1 de Atos, quando ele já estava ressurreto, ele ressurgiu dos mortos, diz aqui que ele apareceu para 500 pessoas, e ali ele falou sobre o que realmente ele estava prometendo para fazer, como está aqui dizendo aqui, no versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Capítulo 1 de Atos, estou lendo o versículo 3. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém, amado? Então, aí, o que acontece? Ele vai dizendo ali, no versículo 8, por que ele receberia, por que ele realmente tinha essa promessa para a igreja, amado, não é para pessoas isoladas, não, é para a igreja do Senhor. E nós fazemos parte da igreja do Senhor individualmente, amém, igreja viva, mas no conjunto, que a cabeça é Jesus, e nós somos o quê? Os membros, não é isso? Nós somos o corpo de Cristo Jesus aqui na terra, a igreja viva que Jesus levantou para pregar o Evangelho. Oh, glória! Então, amado, no versículo 8 ele diz assim: para quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Aleluia! Amado, então grave isso nesta noite, os irmãos que estão aqui, as irmãs, que a igreja de Jesus ela foi levantada para pregar o Evangelho do Senhor. Amém? Bom, então algumas características que o cristão é aquele que crê em Cristo. Aí fala: cristão evangélico. Cristão é que crê em Cristo, e evangélico é que segue a palavra de Deus. Amém? A palavra de Jesus. Glória a Deus nos evangelhos, Então, aqui diz o seguinte: primeiro, como foi até falado, algumas coisas pelo Espírito Santo através do evangelista
dia ouvimos falar de Jesus. Aquela curiosidade veio, aguçou na nossa vida. Então nós ouvimos Jesus. O Espírito Santo também, que é uma da missão dele, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e cremos, por isso estamos aqui, buscando esse Espírito Santo. Estamos o quê? Nos edificando, nos alimentando espiritualmente, para podermos cumprir a missão da igreja. Glória! Amados, então, neste momento, Nicodemos, procurando Jesus, quando chegou até ele, disse que foi de noite, falou assim: mestre, tu só pode vir da parte de Deus para fazer o que fazes, Mas Jesus chegou para ele assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí como foi falado pelo evangelista também, pelo Espírito Santo, ele no intelecto dele, como homem, na ignorância dele, como 1 Coríntios fala lá o apóstolo Paulo, ele citou aqui também, o irmão, o evangelista citou também, que o homem natural, ele só entende das coisas naturais, não entende das coisas do Espírito. Então o homem, eu costumo dizer que subentende-se também a mulher, não é isso? Então em 1 Coríntios capítulo 2, aqui no versículo 14 diz assim, vamos ler o versículo, vamos ler a partir do versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pertustra, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem, subentendendo-se a mulher também espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aqui, amado, esse versículo próximo é que Deus nos deu aquela frase: pensa em Jesus. Pois tem quem conheceu a mente do Senhor e o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pensa em Jesus. Temos que ter a mente de Cristo sempre, Mas o Nicodemos, então ele chegou para o Senhor e fez essa colocação. E Jesus falou assim: Nicodemos, na verdade, em verdade te digo que você precisa nascer de novo. Então, no entendimento dele, o intelecto dele, o natural de homem, ele não é espiritual ainda, Então ele fala: como? Eu tenho que morrer, entrar no ventre da minha mãe e depois nascer de novo? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Glória! Amado, realmente a água tem representação da palavra, Como Jesus falou para a samaritana: ora, se tu beberes a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede, Mas aquela que você beber vai ter sempre sede, E diz a palavra do Senhor também, João 6,63, diz assim: a carne de nada aproveita, o Espírito é que vivifica, a carne de nada aproveita. O que vos tenho dito é Espírito. Então, da água tem Espírito. Espírito, então, é uma mudança, realmente é uma mudança, um novo nascimento, E você vai lá em 2 Coríntios 5,17, o que está escrito lá? Eis que em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então você tem que ser uma nova criatura. Pode ser a idade que for, Aqui tivemos, no caso de Nicodemos, ele tinha na época esses 54, 55 anos, e lá na frente, vai mostrar, que Nicodemos se converteu a Jesus. Amém? Então nós precisamos, o homem ou a mulher de Deus, ele tem que ter um novo nascimento e manter esse novo nascimento constantemente. Outra característica, ele precisa ter o quê? Coragem. Ele não pode ter vergonha.
depois de ter tido encontro com Jesus, ser batizado no Espírito Santo, diz a palavra que ficou 3 dias e 3 noites orando ao Senhor, cego das suas vistas físicas, né? Mas estava ali porque ele teve um encontro com Jesus, amado. Oh glória! Você quando tem um encontro real com Jesus, amado, com fé, com amor, com gratidão, oh glória a Deus, é uma experiência maravilhosa, amado. Você realmente muda da água para o vinho, como Jesus disse, né? Daquela transformação, daquele casamento de Caná da Galileia, né? Quando faltou o vinho, né? Jesus, né? Fez a água transformar-se em vinho. É o Senhor das transformações. Deixa Jesus te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te mudar, amém? Mas você tem que buscar isso, amado, como está buscando nessa noite. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Amado, então aqui o apóstolo Paulo, em 16 de Romanos, diz assim, ó: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendeu isso? Então, amado, nós não podemos envergonhar desse Evangelho. E hoje está difícil, amado. Você vê como também já foi citado mais ou menos aqui. Então tem igrejas, né, e pregações que estão preocupadas com outro sentido do Evangelho, outro sentido da palavra a ser pregada. Estão esquecendo realmente de falar do Evangelho propriamente dito, da salvação através de Jesus Cristo, o que representa o pecado, o que representa a salvação, né? A nova criatura, o novo nascimento, como ele recebe o Espírito Santo de Deus, como ele recebe a missão, né? O poder para pregar a palavra do Senhor. E não para que, óbvio, você pode buscar, amado, com fé, com dedicação, Deus vai te dar, amém, né? Mas estou dizendo nesse ponto genuíno, por que Jesus te escolheu, né? Então aqui você precisa ter coragem mesmo, coragem. Então aqui uma das características do cristão evangélico é coragem. Você tem que ser corajoso. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus, né? Corajoso, ousado no Espírito Santo, na palavra, né? Por quê? Né? A palavra do Senhor nos mostra isso, para que você seja realmente um corajoso. Sabe por quê, amado? Se você for lá em Apocalipse, olha aqui o que vai acontecer. Olha que o Espírito Santo está dando aqui. Aleluia, glória. E diz que os covardes, os típicos, o que é quem? Não herdarão o reino de Deus. Sabia disso? Ou não? Oh, glória. Né? Aqui, amado, ó. Apocalipse 21, 7. Né? Quando Jesus vinha prometendo, no versículo 6 ainda, disse-me ainda, né? Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Diz Jesus, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida. Olha aí a água da vida, ó. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Agora, ó, 8. Quanto, porém, aos tímidos, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte deles cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não é, amado? Então, aqui diz isso. Então, Deus quer homens corajosos. Agora você vai lá em João 15, 16. Você sabia que você foi escolhido por Jesus ou não? Oh glória! Amado, que privilégio, que honra que nós temos, amado. Oh glória! Então João 15 fala sobre a videira verdadeira, né? Ele diz que assim, eu sou a videira verdadeira e vocês, nós somos os ramos. Oh glória! Versículo 16, 15 e 16, João diz assim, ó. João 15, 16. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou conceda. Então, amado, você foi
Santo, através de Paulo, nos fala nessa noite, né? E te diz que você tem que ser firme, inabalável. Oh, glória da obra do Senhor. Diz aqui, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oh, glória! Amém, amado? Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, isso que vocês estão fazendo aqui, amado, bem ao culto, louvor, né? Vocês também oram, né? Aí pregam o Evangelho, sejam inabaláveis e perseverantes nesta obra. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos glorificar o Senhor, né? Outra característica, amado, né? Que o Espírito Santo nos dá, como nós estamos buscando nesta noite também, né? Oh, glória a Deus, é que Ele dá ordem a nós para evangelizar. Então, quando Jesus, lá em 1:8 de Atos, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, né? Valereis tanto na Samaria como na Judéia, Jerusalém, até a cruz, confins da terra. Aqui, então, amados, você primeiro vai receber, tem recebido o poder, vai ser testemunha com você, no seu lar, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e até onde Jesus te enviar. Amém, igreja? É isso aí, né? Então, ordem para evangelizar. Marcos 16, 14 a 18. Amém, igreja? Marcos 16, 14 a 18. Aqui, amados, é o ide de Jesus, como também tem lá em Mateus 28, né? Mas é a missão principal, principal, importantíssima e inequívoca da igreja. Oh, glória! É o ide de Jesus que nos manda. Capítulo 16 de Marcos, louvado seja o nome do Senhor, a partir do 14. Olha aqui, ó. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Amém, igreja? Essa é uma do ide, e que o poder do Espírito Santo te dá. Amém, amado? Então você tem um chamado, Deus fala contigo, queima o teu coração naquele propósito que Ele tem na sua vida de fazer. Então, se você crê como tem crido, já é batizado na água e batizado no Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, amado, é essa. Como é que eu sou batizado no Espírito Santo? Para você não se envergonhar do Evangelho, como nós estamos falando, você é firme na palavra, em nome de Jesus, vai falar em novas línguas, né? Vai orar e vai curar, em nome de Jesus, enfim, tem aqueles dons e ministérios do Senhor, bem preparados para a sua igreja. Ele não te dá individualmente, amado, você fazer festa por aí, não. Cuidado com isso, né? Porque o inimigo ele faz você se andar, mas para a igreja não, ele faz, né? Para a igreja, ele dá o ministério à igreja, os apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profeta, da operação de milagre, da operação de maravilha, cura, né? Enfim, e assim sucessivamente. A igreja é assim. Isso é na busca do Espírito Santo. Quando você busca o Espírito Santo, amado, você cada dia tem intimidade com o Senhor, e o Senhor vai te usar com poder. Amém, amado? Louvado seja o nome de Jesus. Então, a ordem para evangelizar também, né? O Espírito Santo, ele te dá condições, ele te dá o poder para isso. E, amado, finalmente, né, para nós encerrarmos aqui,
limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, diz o Senhor, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Oh, glória! Então é isso, amado. Jesus fala contigo nesta noite, o Espírito Santo fala contigo nesta noite. Então permaneça em mim, diz o Senhor, né? Para que dê frutos para a glória do Senhor. Como você foi um fruto, amado, que alguém deu para a igreja do Senhor, então agora você está aqui sendo escolhido por Jesus para dar fruto, para pregar o Evangelho. Amém, igreja? Está entendendo isso, amém? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, amado, você vai lá em Gálatas 5, né? Vamos lá para Gálatas 5. Então, o Espírito Santo de Deus, aleluia, está te ensinando nesta noite, amado. Está te fazendo lembrar também que Jesus disse. Oh, glória. Está cumprindo com a palavra. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Então, Gálatas capítulo 5, amado, louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui, amado, olha, aqui é uma coisa que a gente sabe como é que eu tenho discernimento do Espírito? Como é que eu sei se eu estou agindo assim, ou assado, pelo Espírito ou pela carne? Você já sabia disso, mais ou menos? Aqui tem uma revelação da palavra de Deus, né, em relação quando você age pela carne e quando você age pelo Espírito. Sabia disso ou não? Hein? Então aqui, ó, capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Capítulo 5, a partir do 16, diz assim, ó: Amados, nós temos uma guerra interior, né? A guerra contra a carne contra o Espírito contra a carne. O Espírito tem que prevalecer, amado, mas Deus sempre permite a carne agir de certa forma para ver você, a sua perseverança, para ver a sua vontade de realmente querer que o Espírito suplante a sua carne, né? E esse Espírito, amado, ela é o quê? A palavra de Deus, a espada do Espírito que está lá em armadura de Deus. Então aqui diz assim, ó, capítulo 5 de Gálatas: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência das carnes, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Mas, olha aqui, ó, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, essas são as obras das carnes que a palavra de Deus cita. E realmente a pessoa que está vivendo nesse âmbito aqui, só nisso, é óbvio, né, amado? Então, ele não tem o Espírito de Deus, ele não tem temor a Deus, né? Ele não tem a unção do Espírito Santo. Agora você vê lá no versículo 22, amado, o que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Oh, glória! Você pode dar uma salva de palmas de luz? Aleluia! Esse fruto ele tem que dar em você. Se não der, aí você tem que puxar. Oh, como é que é isso? Como é que é esse fruto do Espírito Santo? É quando você está ligado na videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus. Você está buscando, você está ouvindo isso aqui hoje. Então o Espírito Santo está falando com você sobre isso, né? Então, se você já vem praticando, amém, busque perseverar mais ainda, né? Para que você possa alcançar
realmente a sua performance espiritual para Deus te usar poderosamente e dar o propósito que Ele tem com você e com a igreja onde você está. Amém, igreja? Então aqui diz que o fruto, né, é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amado, quando você pratica isso e deixa isso exalar de você, deixa sair de você, então você é um homem espiritual, é um homem espiritual. Amém, igreja? Oh, glória! Engraçado, amado, que em Coríntios fala também que nós temos que exalar o perfume de Jesus. Exalar o perfume de Jesus. E o exalar o perfume, amado, o perfume é isso aqui: amor, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, fidelidade, glória a Deus, verdade, justiça, glória, e assim sucessivamente. Então, esse é o fruto do Espírito Santo. E a carne realmente, amado, não se agrada disso, Se você der chance para ela, ela vai e apaga mesmo, e não deixa que esse fruto sobressaia na sua vida. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque você está buscando o Espírito Santo nessa noite, amém? E o Senhor está falando contigo, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, eu quero neste momento, para encerrar, falar com os irmãos e as irmãs que estão aqui, que receberam esta palavra. E Deus falou contigo, vem aqui na frente que eu vou orar por você e vou ungir, que a busca do Espírito Santo de Deus na sua vida vai ser, nesta noite, ratificada para a glória do nome do Senhor.